Vou falar para vocês que têm criança, quem tiver criança, nós temos evangelização todos os sábados. E não precisa ligar ainda não, Matheus. Tá? E começa às 2, a partir das 2, pode já vir, todo sábado. Na verdade, começa às 2h30, né? 2h20, mais ou menos. Mas a partir das 2 pode vir já as crianças. E até umas 4h10, 4h20 já acabou. Já vai ter o lanche, elas vêm, elas têm a aula, 45 minutos de aula, depois tem passe. E depois tem o lanchinho delas e aí encerra, tá? Se vocês quiserem, tiverem interesse de trazer, é todo sábado, tá bom? Você também. Não sei a idade dos seus enteados. Ai. Aí já tem uma turma. Já deu horário? Pode ligar. Então, boa noite a todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube. Nós vamos hoje iniciar a palestra de hoje com a nossa irmã Cláudia, e eu vou iniciar com a prece. Amado Jesus, mestre querido, abençoe a palestra de hoje, essa reunião, que possamos aproveitar a cada momento todas as energias que aqui estão sendo trazidas pelo plano espiritual, para que possamos levar para nossas casas, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, e possamos, Senhor, expandir todas essas energias também a a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Abençoe a todas as criaturas desse planeta com sua paz, com sua luz, que haja sempre paz e amor no coração das pessoas, que as pessoas consigam isso. Abençoe aquelas pessoas que estão passando pela prova da doença, que elas consigam passar por isso, que elas consigam a cura, que elas consigam a paz que precisem. Abençoe a todas as crianças, que elas possam crescer num mundo melhor, receberem coisas boas em suas casas, em suas famílias, para que possam ser adultos que levem esse planeta a um outro patamar, um patamar de luz e de amor. Agradeço sempre, que assim seja, Senhor. Obrigada. Você coloca aí sozinho? Acho que sim. Olá, boa noite. Com as bênçãos do Mestre Jesus e da espiritualidade amiga aqui presente, vamos dar início ao nosso estudo, cujo tema é mecanismos de evolução. Todo o universo, ele é regido pelas leis divinas. E dentre essas leis divinas, nós temos a lei do progresso. Então, os mecanismos de evolução, eles são mecanismos da lei do progresso. Nós, enquanto humanidade, nós não gostamos do novo. Psicologicamente falando, nós preferimos repetir comportamentos conhecidos. Essa tendência de repetir o que é já conhecido faz com que nós, muitas vezes, façamos coisas negativas que os nossos avós, bisavós, tataravós fizeram, o que os nossos pais fizeram, e muitas vezes nós condenamos. E no decorrer da vida, a gente se pega
repetindo algo que foi desagradável para nós e que é desagradável para o outro. E por que nós fazemos isso? Precisamos dividir o ser humano entre o ser material e o ser imaterial. O ser material é regido por mecanismos orgânicos que nós chamamos de aparelho psíquico, sistema nervoso central, ego. Esses mecanismos, eles foram feitos para economizar energia. Assim sendo, repetir algo que me é familiar é mais fácil do que adotar um novo padrão de comportamento. E é justamente por isso que muitas vezes a gente se pega repetindo ciclos em nossas vidas. Então, se dependesse única e exclusivamente de nós passaríamos toda a existência na carne parados, sem nos movimentar, simplesmente repetindo o que nós estamos acostumados a fazer. Sabendo disso, a misericórdia divina nos proporciona mecanismos de evolução. E quais são esses mecanismos? Muitas vezes, para que possamos sair da posição cômoda da paralisia, nós somos levados a vivenciar situações dolorosas. Problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, situações nas quais, por mais que a gente se movimente, nós não conseguimos modificá-las, não no primeiro momento. Além disso, existem relacionamentos conflituosos, dos quais nós não podemos nos afastar. São conflitos com pai, mãe, filhos, nos quais a gente se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? São doenças, dores, malformações, problemas que a gente adquire no decorrer da vida, doenças congênitas, ou seja, que a gente já nasce com elas, filhos com problemas graves de saúde, com doenças emocionais, psicológicas. É uma infinidade de situações adversas que nos levam a uma mudança de postura. Esses mecanismos são diversos. E ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, eles não são castigo. Eles não são punição. Deus é Deus de amor, bondade e misericórdia infinita. Deus não nos castiga. Deus nos dá possibilidades de aprendizado. A Terra é uma imensa escola. E ao mesmo tempo que ela é uma escola, ela é um hospital. Porque ao mesmo tempo que ela nos educa, ela nos cura, ela nos trata. Entretanto, a gente observa que nem todas as pessoas são capazes de compreender que as adversidades, as dificuldades, elas vêm para que possamos evoluir. E diante dessa incompreensão,
muitas pessoas, ouso dizer que a maioria, tomba na revolta. Diante de uma vida que não condiz com o que eu desejava, com o que eu acho que eu mereço, eu entro no padrão de revolta. E essa revolta, ela tem várias caras. Algumas pessoas entram num padrão de revolta, de dessensibilização, passam pela vida totalmente apáticas, deixando a vida as levar. Outras pessoas vão por um padrão de anedonia, que é o que a gente observa, infelizmente, muito nos idosos e hoje nos jovens. A anedonia é um movimento, é um processo de falta de prazer na vida. Você levanta, você faz o que tem de fazer, você come, você dorme, você até trabalha, até encontra com os amigos, mas é tudo sem prazer, sem satisfação. Você simplesmente está sobrevivendo, não está aproveitando de verdade essa oportunidade bendita que é uma vida na carne. E nesse processo de anedonia, às vezes o indivíduo passa a vida inteira. Alguns entram na depressão, mas outros não. Outros simplesmente passam uma vida inteira. E no final, olham para trás e percebem que não aproveitaram a oportunidade, que nada fizeram pelo seu progresso pessoal e pelo progresso do outro. Porque sim, quando eu me melhoro enquanto ser humano, eu consigo atingir com a minha melhora íntima o pequeno universo que convive comigo. As pessoas da minha casa, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, até os meus inimigos ficam melhor quando eu me melhoro. E os mecanismos de evolução, eles existem justamente para isso, para fazer com que nós façamos um movimento. A maioria dos seres humanos que hoje estão encarnados na Terra, eles precisam desse empurrãozinho da providência divina. Raro são os encarnados hoje na Terra que estão dispostos a trabalhar simplesmente pelo prazer do serviço. A maioria de nós trabalha porque recebe, porque precisa do dinheiro para sobreviver. A maioria de nós estuda porque precisa do estudo e não porque tem o prazer no conhecimento. A maioria de nós é bom, entre aspas, porque tem medo de ficar só. E não porque tem um compromisso moral consigo. Então, é justamente por conta disso que estamos num planeta de provas e expiações. E muitas vezes, os mecanismos de evolução são as provas e expiações pelas quais nós necessitamos passar para evoluir. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essas provas e expiações não são sempre negativas. Não são sempre doenças, relações conflituosas com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos. Não são sempre dificuldades financeiras. Muitas vezes, essas provas vêm de algo que nós consideramos bênção, mas por ignorância.
Muitas vezes a prova vem através da fortuna, através da fama, através da beleza, através de uma inteligência muito elevada. E aí, alguns perguntam, como que dinheiro, fortuna, como que beleza, como que fama pode ser uma prova? E das mais difíceis de ser vencida. Eu os convido nesse momento a tentar lembrar de alguém que passou por esse planeta de provas e expiações e teve beleza, fama, saúde, dinheiro e evoluiu. Se a gente fizer um exercício muito de memória, muito interessante, muito forte, pode ser que a gente lembre de alguém. Mas os jovens, tentam lembrar de um influencer que está agora, nesse momento, ganhando muito dinheiro, que esteja com uma vida equilibrada. Nós, mais vividos, podemos voltar na memória, voltar o tempo na memória e lembrar das pessoas que ganharam muito dinheiro, que ficaram muito famosas, muito conhecidas. E como que a vida delas terminou? A maioria por suicídio, seja ele direto ou indireto. E o que é um suicídio indireto? Álcool, drogas, promiscuidade, pegar um carro e dirigir a 200 km por hora. Então, é um convite para que nós possamos analisar o que nós temos em nossas vidas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades. O que nós hoje consideramos como castigo, muitas vezes, é a misericórdia divina nos dando oportunidade de evolução. Imagina se tudo que nós desejássemos, a vida nos concedesse. Estaríamos perdidos. Porque nós somos tal qual crianças mimadas, crianças pequenas e mimadas. Nós não temos ainda o compromisso real com o propósito de evoluir. Nós ainda estamos em busca de satisfação do ego. E o indivíduo que está em busca de prazer, em busca de satisfação, em busca de situações que favoreçam o ego, esse indivíduo ainda está escravizado. Ele ainda é escravo dos prazeres. Ele ainda é escravo da matéria. Somente quem já é capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja agradável, é que já iniciou um processo autônomo de evolução. E aí vamos a um exemplo. É sempre muito bom a gente trazer o contexto dos ensinamentos da doutrina para uma comparação com a nossa rotina, com a nossa vida. Fica mais fácil para entendermos. Quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, eu fazia e buscava as coisas que me davam prazer. Então, se eu não tivesse a minha mãe para me cobrar, para eu estudar, para eu comer
a comida, a verdura, o feijão e o arroz, pelo meu gosto, pelo que me daria satisfação, eu ia passar o dia brincando e comendo batata frita, bala e sorvete. Ok? Ok. Esse é o agir da criança. Mas nós já temos uma boa caminhada. Não podemos mais nos comportar como crianças. Precisamos começar a ter uma postura de adulto. E o adulto, diferente da criança, ele não faz o que dá prazer. Ou pelo menos não deveria fazer. O adulto deve fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja prazeroso no primeiro momento. Por quê? Porque a gente sabe o que vem depois. E é justamente aí que entram os mecanismos da evolução. É eu entender que hoje a minha vida é tal e qual eu plantei no passado. E que se eu desejo algo melhor, eu tenho que começar hoje a plantar algo melhor. Porque, como adultos, nós sabemos que não nascerão rosas onde plantamos espinhos. Então, nós temos que sair dessa postura passiva de vítimas da sociedade, de vítimas do pai, da mãe, de vítimas de um relacionamento abusivo e nos colocarmos como protagonistas da nossa própria escolha. Eu não posso me colocar como fruto do que fizeram comigo. Eu sou fruto do que eu escolhi fazer do que fizeram comigo. Parafraseando Jung. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos evoluir. Porque a teimosia em não nos movimentar rumo à evolução provoca dor. Porque o mecanismo da lei do progresso, ela te permite ficar parado por algum tempo, mas não por todo o tempo. Em algum momento, a lei do progresso vai te chamar à evolução. E quanto mais teimosos nós formos, mais duro precisará ser esse chamado. Quanto mais nós tivermos resistência, mais forte será o mecanismo utilizado. É a lei básica do universo. Nós precisamos evoluir. No planejamento divino, não existe o acaso. Muitas vezes a gente se pergunta, por qual razão a minha vida é tão difícil? E a vida do outro é tão boa? Por qual razão eu luto tanto para conseguir algo e eu vejo as pessoas conseguindo com tanta facilidade? Por qual razão eu cuido tanto do meu aparelho material, do meu corpo físico, e mesmo assim eu tenho sempre problemas de saúde? E eu olho para o lado e vejo o meu irmão que não tem responsabilidade nenhuma com o próprio corpo e tem uma saúde invejável. É típico do ser humano
querer se comparar. Mas nós somos únicos. A nossa história é única. E hoje eu sou fruto das minhas escolhas no passado. E quando eu digo passado, não é o passado de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. É o passado de existências anteriores. Muitas vezes o problema de saúde que hoje lhe causa aflição é um mecanismo de contenção. Muitas vezes a dificuldade financeira de hoje é um mecanismo de contenção. Porque no passado foi feito mau uso dessas facilidades. Então, é importantíssimo que nós tenhamos em mente que a nossa vida foi meticulosamente planejada no nosso planejamento reencarnatório. E muitas das adversidades pelas quais nós estamos passando hoje, nós pedimos. Muitas vezes o filho difícil, o problema de saúde, o pai ou a mãe difícil, nós pedimos, nós imploramos a providência divina que nos concedesse. E, mais importante, que nós temos uma escolha. E é uma escolha que só vai nos dar 2 possibilidades. Ou nós entramos em um padrão de amadurecimento, aceitamos o que não for possível modificar e procuramos fazer o melhor com o que nós temos em nossa realidade, ou nós continuamos no nosso movimento de revolta, de inveja, de amargor, de ressentimento, de insatisfação. E provavelmente a vida vai responder com mais amargor, com mais dificuldade e com tudo que for necessário para que nós cheguemos a um momento em que a dor for tão intensa que a gente resolva se movimentar. E finalizando, é necessário que nós entendamos que a cada um de nós cabe a tarefa de nos curar de nós mesmos, nos curar dos traumas, das dores, das dificuldades pelas quais nós passamos nessa vida e que nós trazemos inconscientemente de outras experiências, nos curar da mágoa, do ressentimento que nós trazemos ainda em nossos corações, porque é o único caminho para que tenhamos algum nível de felicidade, de harmonia, de paz de espírito nesse planeta de provas e expiações. E eu concluo com uma frase de Chico Xavier, na qual ele diz algo que é muitíssimo interessante. Nós conhecemos a história do Chico, né? Uma alma nobre, elevada. E olha o que o Chico Xavier fala sobre as dificuldades. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, pelas dificuldades, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo
as críticas nos auxiliam muito. Então, se Chico Xavier agradecia pelas adversidades, pelas dificuldades pelas quais ele passou, e foram muitas, dificuldades de saúde, dificuldades com o trato mesmo da ingratidão humana, né? De inúmeras vezes onde ele foi aviltado, insultado, caluniado, mesmo só fazendo bem. Quem somos nós para reclamar das dificuldades pelas quais nós passamos, né? Que tenhamos esse sentimento nobre que o Chico nos apresentou, que tenhamos a capacidade de, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dores, agradecer a Deus, porque se nós estamos passando por dificuldades, é porque nós ainda precisamos delas. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos conduzir a nossa vida, e que sejamos cada dia mais sábios. Que assim seja. Nesse momento, convido a todos para buscar harmonizar as emoções, apaziguar o coração, a mente, pedir ao Pai de misericórdia e bondade infinita, ser conosco, Senhor, nos auxilia na caminhada, faz com que sejamos capazes de compreender os caminhos pelos quais a vida deseja nos ensinar. Nos permita ser mansos, nos permita ter um coração bondoso, um coração misericordioso. Que sejamos, Senhor, humildes, amáveis, e que possamos compreender os desígnios da providência divina, sendo luz onde quer que estejamos, sendo amor onde quer que passamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado por estarem aqui. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Nós vamos iniciar o passe, tá bom? E agradeço a todos que assistiram essa palestra e boa noite a todos.